Galera, bora lá resolver essa questão que vocês me mandaram aqui, ó. Seguinte, dois recipientes encontram-se ligados por uma válvula inicialmente fechada, como mostra a figura abaixo. No recipiente menor, com volume de 1 litro, encontra-se gás carbônico, na pressão de 1 atm. No recipiente maior, com volume de 3 litros, encontra-se oxigênio, na pressão de 6 atm. Considerando que a válvula é aberta e os dois gases se misturam, ocupando o volume dos dois recipientes, podemos afirmar... Galera, para a gente responder essa questão, vamos copiar o desenho que ele forneceu para a gente aí. Nós temos o primeiro frasco, que está ligado no segundo frasco, que é maior. No primeiro frasco, ele fornece para a gente que tem um volume de 1 litro e uma pressão de 1 atm. Não é isso? No segundo frasco, ele tem um volume de 3 litros e uma pressão de 6 atms. O primeiro tem CO2, no segundo ele tem O2. Tranquilo? Tá. Ele não fornece para a gente a temperatura. E aí, nós vamos pegar o seguinte. Isso aqui é uma questão de transformação gasosa. Na verdade, é uma questão de mistura gasosa. Sendo uma questão de mistura, é uma questão que vai transformar os dados. Os dados vão mudar. Questões que mudam os dados, né, de gases, nós vamos trabalhar com a fórmula PV sobre T igual PV sobre T. Na verdade, nós vamos trabalhar com a variação, que vai ser PV sobre T1 mais PV sobre T2, que vai ser igual a PV sobre T. Tranquilo? Nós vamos trabalhar com essa variação, dizendo que o primeiro frasco, o frasco do CO2 é 1 e o frasco do O2 é o frasco 2. Tudo bem? Nesse caso, não foi fornecido na questão, né? Mas, devido à prática de outras questões, nós vamos considerar que a temperatura aqui vai ser constante. Tudo bem? A temperatura não vai sofrer alteração. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? Substituir os valores. A pressão do primeiro é 1 vezes o volume, que é 1, mais a pressão do segundo, que é 6, vezes o volume, que é 3. A pressão final a gente quer descobrir, e o volume final são os 3 litros do segundo, mais o 1 litro do primeiro, que dá um volume de 4. Dessa forma, nós vamos ter aqui, né? Nós vamos achar aqui que vai ser 1 mais 18 dividido por 4, que vai ser igual a P. Dessa forma, vamos descobrir que P vai ser igual a 4,75 atms. Beleza? Dessa forma, vamos dizer que a afirmação 2-2 aí, ela é verdadeira. É uma afirmação verdadeira. Tudo bem? Com isso aí já podemos determinar isso. E determinar que a afirmação 3,3, ela está errada. Dessa forma, já conseguimos fazer aqui também. E também podemos dizer que a afirmação 4,4 também está errada. Por quê? Porque ele fala, né, que a pressão vai ser menor. Nesse caso, 4,75 é maior do que 1 atm. Então, a afirmação 2-2 está correta e a afirmação 3-3 e 4-4 também estão erradas. Beleza? Vamos, para a gente responder as outras duas afirmações, a gente vai apagar essa aqui primeiro. Vamos lá. Seguinte, olha só. Para nós determinarmos pressões parciais, a gente precisa descobrir o número de mols. E para descobrir o número de mols, a gente precisa da fórmula PV igual nRT. Tudo bem? E para a gente trabalhar com essa fórmula, nós temos que ter todos os dados aqui para descobrir o número de mols. A gente isola N, né? Vamos isolar N. N é igual a PV sobre RT, tranquilo? Sobre RT aqui. E aí vamos fazer o seguinte, nós não temos o valor da temperatura. Tudo bem? Não foi fornecido. Então, teoricamente, não daria para a gente descobrir o valor do número de mols. Mas o que importa não é exatamente o valor de mols. O que importa é a proporção. E pela proporção a gente pode fazer uma incógnita aqui e achar uma relação entre os números, achar um número relativo. E o que a gente vai fazer? Nós vamos dizer aqui que 1 sobre RT vai ser igual a um valor x. Vamos chamar isso de x. E vamos substituir. E vamos fazer o seguinte. Vamos achar o número de mols do primeiro frasco. No primeiro frasco lá, que é o do CO2. Nós vamos achar que N1 é igual à pressão, que é 1, vezes o volume, que é 1. E no lugar de RT, nós vamos substituir por x. Nós vamos substituir aqui, então, por x. Vamos colocar vezes x. E vamos achar que o número de mols de 1 é igual a 1x. Vamos fazer agora para o segundo frasco. No segundo frasco, nós vamos achar lá, então, N2 é igual à pressão, que no caso lá é de 6 atm, o volume, que é de 3, e RT, né, nós substituímos por x. Vamos achar que N2 é igual a 18x. Ou seja, nós temos no total, nós temos
19x mols de gases lá dentro. Esse x é porque a gente não sabe qual é o valor da temperatura. Vai ser um valor dependendo da temperatura. Tudo bem? O que a gente pode fazer? Podemos utilizar por fórmulas ou podemos utilizar regra de 3. Vamos, como a gente tem duas substâncias aqui, vamos fazer dos dois jeitos. Um por fórmula e outro por regra de 3. Tudo bem? Vamos fazer aqui, ó. Vamos apagar aqui. Seguinte, para a gente calcular a primeira pressão, né, nós vamos utilizar a regra de 3 para ficar mais fácil. Nós descobrimos que a pressão total é de 4,75 atms. E isso está para um valor, né, de 19x mols. Como a gente quer descobrir o valor da pressão do gás carbônico e descobrimos que o gás carbônico tem apenas 1x mol, nós vamos dizer que isso aqui está para a pressão 1. E vamos descobrir que essa pressão 1 vai ser igual a 0,25 atms. Pronto. Dessa forma, nós descobrimos que a afirmação 0-0 ela está correta. Beleza? O que a gente pode fazer aqui agora? Para calcular a pressão parcial do O2, podemos também fazer por regra de 3. Mas podemos utilizar a fórmula. Vamos utilizar a fórmula, né, para a gente fazer raciocínios variados aqui. Vamos lá. Fórmula de pressão parcial. A gente diz que a pressão desse gás, que nós vamos chamar de P2, vai ser, né, igual à pressão total vezes a fração molar de quem a gente quer, no caso que é o O2. Então, vou colocar 2 aqui, que é a fração molar do O2. O que a gente vai fazer então? A pressão do O2 vai ser igual à pressão total, que a gente achou que é 4,75, vezes a fração molar. O que é a fração molar? É a quantidade que a gente tem do gás, no caso O2, que é 18x, dividido pelo total, que é 19x. Beleza? Dessa forma, nós vamos descobrir que a pressão de O2 vai ser igual a 4,5 atm. 4,5 atm. Ou seja, a afirmação nossa também está correta aqui. A afirmação 1-1 está correta. Dessa forma, as 3 primeiras estão corretas e as outras estão erradas. Tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês aí.